Olá pessoal, tudo bem com você? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Antes de tudo, gente, se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever. Já curte esse vídeo porque eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. No final, deixa um comentário aqui pra gente e compartilha com mais alguém que abençoa a sua vida, tá bom? Bora pro vídeo. Gente, esse é o quarto vídeo do nosso estudo acerca da salvação. E tá sendo muito bom, o Senhor tem falado muito conosco, eu tenho aprendido muitas coisas no Senhor e tem sido muito bom. Louvado seja Deus por isso. O nosso vídeo de hoje fala a respeito de reconciliação, né? Nós falamos de como o homem natural está diante de Deus. Nós falamos a respeito de propiciação e expiação. Nós falamos a respeito de justificação e redenção. E hoje é a respeito de reconciliação. E o que consiste a reconciliação? Eu acho que o nome já é uma coisa que dá pra gente ligar algumas coisas, porque se nós vamos ser reconciliados, quer dizer que nós éramos conciliados, aconteceu alguma coisa, nós ficamos irreconciliáveis, né? E aí aconteceu mais uma coisa que nos fez voltar a ter conciliação, ou seja, nós somos reconciliados. Eu não sei se deu pra entender muito bem, eu acho que deu. Mas bom, então a reconciliação significa, o nome próprio já diz, nós éramos conciliados, aconteceu alguma coisa, nós ficamos irreconciliáveis e aí precisava haver alguma coisa para que fôssemos novamente reconciliados com Deus. Nós aprendemos já, né, a respeito da propiciação e da expiação. Se você não assistiu o vídeo, assiste lá, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. A respeito da justificação e da redenção também. E a gente cai no assunto de reconciliação agora, tá? E já pega a sua Bíblia pra gente poder conferir todos os textos juntos e crescermos no Senhor, tá bom? A primeira passagem que eu quero que a gente estude e leia é Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Diz o seguinte: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos entrada pela fé a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí você vai me dizer, Zoe, mas esse versículo não falou nada a respeito de reconciliação. Quer ver onde está a reconciliação? Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. A reconciliação nos traz paz com Deus. Porque antes, se a gente pegar lá em Efésios capítulo 2, vai falar que antes, quando nós ainda não tínhamos comunhão com Deus e etc e tal, que nós não tínhamos esperança e estávamos sem Deus no mundo. E logo depois vai falar, porque Ele é a nossa paz. Ou seja, antes nós não tínhamos paz, mas agora Ele é a nossa paz. E quando Paulo, lá em Romanos, diz que, sendo, pois, justificados, que foi o assunto que nós falamos no último vídeo, pela fé, que é o que nós vamos tratar nos próximos vídeos a respeito de fé, temos paz com Deus. Ou seja, nós somos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele realizou por nós na cruz do Calvário. Mediante quem obtivemos entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A nossa glória é na esperança da glória de Deus, do nome de Deus ser glorificado. Essa é a nossa glória, a glória do nome de Deus. Abre a sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 17 e 18, que diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. E tudo isso, toda essa novidade, provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então o que consiste a reconciliação, Carol? Acabou de falar aqui, Paulo acaba de nos contar em 2 Coríntios. Nos deu o ministério da reconciliação. Isso é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Então, o que é a reconciliação? A reconciliação não é um termo, não é uma teoria, é uma realidade. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Ou seja, a gente já falou a respeito disso no assunto sobre propiciação e expiação, de que tínhamos que pagar um preço pelo fato de que pecamos contra Deus e estamos em dívida contra Ele, né? Ou seja, Deus, sobre toda a raça humana, Ele tem ira. Eu não vou me ater a esse assunto porque a gente já falou sobre isso. Se você ainda não assistiu o vídeo, corre lá e assiste. Mas na realidade disso tudo é que Deus estava em Cristo reconciliando, ou seja,
tudo já era conciliado com Deus. Nós estávamos em perfeita sintonia com Deus, em Adão e Eva. Porém, eles comem do fruto proibido, caem, se rebelam contra Deus, porque a desobediência é rebeldia, né? A independência de Deus, eles caem, eles são expulsos do paraíso e toda a humanidade que viria após ele estava sujeita ao pecado e, consequentemente, à morte, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, nós deixamos de estar conciliados com Deus. Nós deixamos de ter intimidade, conciliação, estarmos unidos com Deus. Porém, né, o preço que precisava ser pago pelo nosso pecado, Jesus pagou na cruz do Calvário, assuntos que nós já tratamos aqui a respeito de salvação. E Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens, ou seja, não imputar é colocar na conta, não colocando na conta o pecado dos homens. E nos confiou também a palavra da reconciliação, sabe? É dizer pra você, cara, você estava em perfeita sintonia com Deus, mas aconteceu algo e infelizmente você deixou de ter essa conexão com Deus pelo fato de que Adão e Eva pecaram e toda a raça que viria após eles, né, que somos nós, está sujeita ao pecado. E por isso você não tem mais comunhão com Deus e intimidade com Ele. Mas não fica desesperado porque algo aconteceu, sabe? Você precisava pagar com a sua própria vida pela dívida que você está com Deus, porque você peca contra Ele todos os dias, certo? Certo, porque a Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado, peca 2 vezes, porque além de pecar, faz de Deus também mentiroso. Então, todo homem peca sim. E por causa disso, você, por causa da raiz do pecado, seus atos pecaminosos são por causa da raiz do pecado que você tem em você mesmo, você estava em dívida contra Deus. Porém, o Senhor Jesus veio e Deus estava em Cristo, ou seja, Jesus Cristo é Deus encarnado, é Deus em pessoa, e reconciliou consigo mesmo o mundo, sabe? Não imputando, não colocando na sua conta os seus pecados, mas morrendo no seu lugar. E isso satisfaz a justiça de Deus, porque Jesus é a nossa justiça e Ele é justo e justificador daqueles que depositam fé nele. E por isso você agora, quando você deposita fé no Senhor, é reconciliado com Deus. Ou seja, você novamente volta a ter conexão, intimidade, comunhão com Deus, sabe? Você foi reconciliado com Ele. E aí você pode pegar fogos de artifício e soltar, porque isso é maravilhoso demais, gente. Isso é incrível, sabe? Nós nunca poderíamos ser reconciliados com Deus, mas Jesus fez isso por nós, Ele nos reconciliou com o Pai, gente. Isso é tremendo, isso é maravilhoso, sabe? Isso é motivo totalmente suficiente pra você falar, ok, Deus, até aqui, tudo que eu vivi pra saber disso é o suficiente. Se eu quiser, só pode me levar agora, porque, cara, isso é maravilhoso demais, entendeu? Isso é sublime demais, é espetacular. Louvado seja Deus por isso. Mas não acaba aí não, porque eu quero compartilhar com você mais alguns versículos. Abre a sua Bíblia comigo lá em Romanos, capítulo 5, do versículo 8 ao 11. Diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. O que está dizendo aqui? O Senhor ele prova o seu amor para conosco, morrendo por nós enquanto ainda éramos pecadores. Por quê? Porque nós não conhecíamos ao Senhor e Ele morreu no nosso lugar. Então, aqui está dizendo que se quando éramos inimigos, nós somos reconciliados, porque a reconciliação acontece no exato momento onde o Senhor Jesus morre por nós e Ele morre pelos nossos pecados e ressuscita para a nossa justificação. E mesmo quando a gente estuda esses termos separados, eu quero deixar claro aqui que isso não são coisas que um dia acontece isso, no outro dia acontece a justificação, no outro dia acontece a redenção, no outro dia a reconciliação. Não, as coisas acontecem simultaneamente, unidas, entendeu? Elas são todas juntas. A gente estuda isso pra gente ter um prazer e um gozo, um desfrute maior naquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Mas todas essas coisas acontecem unidas umas às outras quando depositamos fé no sacrifício do Senhor Jesus, para que isso se torne realidade na nossa vida. O Senhor realmente morreu na cruz do Calvário há 2000 anos atrás, mas isso só faz efeito nas nossas vidas quando nós depositamos fé no sacrifício dele, na pessoa de Jesus Cristo. Mas então, se nós, quando éramos inimigos, nós somos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, que é Jesus Cristo, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida.
Gente, isso é maravilhoso. Nós somos reconciliados com Deus. Nós agora podemos ter comunhão com o Pai. Que é que muitas pessoas não entendem. Eu queria fazer um resumão pra vocês. Então é o seguinte, vamos lá. Todos os homens descendem de Adão. E consequentemente eles têm a raiz do pecado pelo fato de que Adão comeu do fruto proibido, a árvore do conhecimento do bem e do mal, quando Deus disse para que eles não se alimentassem dela. E isso, quando eles se alimentam da árvore do conhecimento do bem e do mal, isso significa independência e rebeldia contra a palavra de Deus. Então eles são expulsos do paraíso. E o Senhor, quando ele adverte Adão e Eva não comerem do fruto proibido, ele diz: porque o dia que vocês comerem desse fruto, certamente vocês morrerão. Então o pecado, ele gera morte. O salário do pecado é a morte, não somente física, mas principalmente espiritual, né? Quando Adão peca e cai, a gente deixa de estar reconciliado com Deus. Todos pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Então todos os homens estão mortos em seus delitos e pecados e afastados de Deus. Só que Deus, porém, em toda a história da humanidade, ele chama um determinado homem. Todos os homens descendem de Adão, tá? Desde lá de Adão e Eva, eles tiveram Abel e Caim. Caim matou Abel e depois veio Sete, e etc e tal. Todos os homens descendem de Adão. Todos os homens, toda a humanidade descende de Adão e Eva. Porém, Adão e Eva tiveram filhos e isso foram formando famílias, né? Famílias distintas. Só que chega num determinado período de tempo onde Deus chama um homem, Abraão. E Deus faz uma promessa a Abraão e a descendência de Abraão, que são os judeus. Então, os judeus, por serem, não porque Deus escolheu um povo judeu, não, mas porque os judeus são a descendência de Abraão e Deus fez uma promessa a Abraão e aos seus descendentes. É óbvio que Deus sabia na sua presciência que os judeus seriam descendência de Abraão? Óbvio que sim, mas os judeus só são o povo terrenal de Deus e tem as alianças e tem as promessas, como o próprio Paulo diz lá em Romanos, pelo fato de que Deus fez a promessa a Abraão e a sua descendência, a sua posteridade que viria depois dele. Ou seja, os judeus hoje, né? E a promessa era a promessa do Espírito. Deus, ele fala com Abraão que em Isaac será chamada a tua descendência. Só que espiritualmente hoje a gente sabe que Isaac, ele representava uma pessoa, Jesus Cristo. Então em Jesus Cristo será chamada a tua descendência. E o porquê disso? Porque Deus sempre utilizou um método para com os filhos dele, sabe? Para com os chamados dele, fé. É o que a gente vai estudar nos próximos vídeos, sabe? Então, quando Deus chama Abraão lá de Ur dos Caldeus, na Babilônia, para ir para uma terra que ele não conhecia, que era Canaã, gente, Abraão teve que depositar fé naquele Deus desconhecido que ele nunca tinha provavelmente ouvido falar, sabe? E isso é maravilhoso, porque Deus sempre utilizou um método, a fé, sabe? Deus sempre utilizou este método, a fé, para a promessa, que era a promessa do Espírito, né? E, consequentemente, veio as alianças, os profetas e tudo mais. Só que Deus diz, em Isaac será chamada a tua descendência. Isaac também é o filho da promessa, sabe? Ai, meu Deus, Jesus é o filho da promessa para nós. Através do Senhor, quando nós, em Isaac será chamada a tua descendência. Isaac é um tipo, é uma figura que representa Cristo Jesus. Quando depositamos fé em Cristo Jesus, em Isaac será chamada a tua descendência. E a promessa é para a descendência de Abraão. Então, sabe, gente, a promessa do Espírito é para aqueles que depositam fé no sacrifício de Jesus. Ai, meu Deus do céu. Nós somos reconciliados por Deus, com Deus, né? Nós somos reconciliados com Deus por meio da fé no sacrifício do Senhor. E isso nos garante a promessa do Espírito, que é o penhor, ou seja, o passaporte da nossa herança, que é eterna. E nós só temos acesso ao Pai pelo Espírito. Então essa reconciliação, ela só vem por intermédio do Espírito. Só que o Espírito é uma promessa feita a Abraão há muitos anos atrás, que ainda é válida para os dias de hoje. Por quê? Porque Deus usou o princípio de fé com Abraão e muito antes de Abraão, como a gente vai ver no vídeo que a gente vai estudar sobre fé. Eu quero concluir com você com um texto que está lá em Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao 22. Diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que vocês, em outro tempo, eram gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens,
que naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegam perto. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, ou seja, judeus e gentios, fez um e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois, os judeus e gentios, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos, porque judeus e gentios todos estão debaixo do pecado. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, matando com ele a inimizade. E vindo Cristo, evangelizou a paz a vocês que estavam longe e também aos que estavam perto. Pois por ele, ambos, os dois, judeus e gentios, têm acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, e nele também vocês juntamente são edificados para a morada de Deus no Espírito. Gente, é maravilhoso, porque está dizendo aqui que, porque a descendência de Abraão, que eram judeus, eles tinham a promessa do Espírito, né? Só que depois vem a lei. Só que eu não posso falar isso agora. Só que em Gálatas, a Bíblia diz que a lei, ela não anula a promessa que foi feita, a promessa do Espírito que foi feita quando Abraão depositou fé no Senhor. Entendeu? A lei que veio 430 anos depois não anula o preceito da fé que Abraão depositou em Deus quando ele saiu de Ur dos Caldeus para uma terra que ele não conhecia. Foi o método que Deus usou e continua a usar até hoje. Então a lei que veio 430 anos depois, ela não impede, ela não anula a fé, entendeu? E em Gálatas também vai nos dizer que essa lei ela serviu como aio, ou seja, como um tutor que conduziria o povo até que chegasse o verdadeiro filho da promessa, Jesus Cristo, a que isso estava garantido ao Senhor. E é o Senhor, quando nós depositamos fé em Cristo Jesus, que nos garante, aleluia, que nos garante o Espírito. Porque não são os filhos da carne que são filhos de Abraão, mas os da fé, que depositam fé, o mesmo método que Deus usou com Abraão, que usa conosco hoje, depositar fé no Senhor Jesus. E por isso, nós herdamos o Espírito, porque a promessa é a promessa do Espírito, sabe? E a promessa do Espírito foi feita a Abraão quando ele depositou fé em Deus. Ou seja, isso perdura até os dias de hoje. Amém? Gente, então é isso. Para a conclusão, nós somos reconciliados com Deus, sabe? E isso é maravilhoso, porque a reconciliação ela consiste em união com Deus. Nós estávamos unidos com Deus, infelizmente algo aconteceu, nós deixamos de estar unidos, mas isso não foi um problema para o nosso Deus que é todo poderoso, porque por Ele tanto nos amar, Ele mesmo se entregou por nós, e além de nos propiciar, expiar, justificar, redimir, Ele ainda nos reconcilia com o nosso amado. Amém? Gente, isso é maravilhoso, isso é perfeito, é santo, e é prazeroso demais. Eu espero que você possa desfrutar isso na realidade da sua vida. Sabe, isso não é, como eu disse no início do vídeo, uma teoria, mas isso é uma realidade. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo e não imputando aos homens os seus pecados. E também nos deu a palavra da reconciliação. Aleluia? Essa é a palavra da reconciliação, que você desfrute isso no seu dia a dia, porque isso é uma realidade, não uma teoria. É experiencial, tá bom? Mais uma vez, meus amados, um grande beijo pra vocês, que vocês continuem crescendo na graça e no conhecimento de Deus, que Deus abençoe a vida de vocês. Não percam o próximo vídeo que vai ser maravilhoso, gente, nossa, vai ser bom demais. Como tem sido esse estudo sobre salvação, ai, foi muito bom, eu amei. Eu tá chegando ao final, mas foi muito bom, louvado seja Deus por isso. E, gente, é isso aí, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Olha essa juba linda. Enfim, gente, é isso aí, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. Um enorme beijo, continue mandando sugestões de vídeo, dúvidas, tá bom? Mais uma vez, um beijo no coração. Jesus é o Senhor, Deus abençoe a sua vida, meu irmão, e até a próxima.